Diga a palavra da fé. Hoje, tudo bom, amigos? A mensagem fala sobre dizer, sobre falar a palavra com fé. Hoje nós vamos falar sobre a importância de você expressar com som audível, porque o mundo espiritual é formado por palavras. E dizer a palavra da fé, que é onde você tem a vitória. E você vai dizer qual palavra? Aquilo que Jesus ensinou, aquilo que a palavra de Deus diz. Porque Jesus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E quando você confessa a palavra, algo espiritual está acontecendo, porque o mundo espiritual é formado por palavras. Tá? Deixa eu ler aqui um texto. Aqui em 2 Coríntios 4,13. Ora, temos o mesmo espírito da fé, conforme está escrito, criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Quando você fala, está demonstrando fé. Eu criei, por isso falei. Esse é o espírito da fé. Então você crê com o coração e confessa com a boca. Depois eu vou ler em Romanos, que fala sobre a justiça da fé, como a fé funciona. Quando você expressa uma fé na palavra, você está dizendo a vitória de Deus. Quando você confessa o que? O que a palavra de Deus diz sobre vida abundante, sobre cura, sobre milagres, sobre sinais, que as bênçãos te seguem. E essa forma de você crer e falar é o que te dá mover no mundo espiritual. Tem pessoas que vivem confessando derrotas, crises, problemas, que nunca vai vencer, que isso e aquilo, mas nós temos que confessar o que a palavra de Deus diz, que nós já somos vencedores, nós estamos abençoados com toda sorte de bênçãos, Jesus deixou a cura, salvação, milagre, e quando eu confesso, eu entro no nível de fé que Deus respalda. Um dia Jesus estava ensinando os discípulos sobre fé. E ele falou: se tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte: ergue-te daqui e lança-te do mar. E se você crer que se fará o que diz e não duvidar, assim será feito. Então você precisa ter fé para falar e crer com o coração que vai se cumprir o que você disse. Então é necessário que haja som, que haja uma palavra. Você precisa dizer no mundo espiritual a palavra. A palavra é a confissão no mundo espiritual, é a espada do espírito que você guerreia. Cada versículo que você fala é uma vitória de Deus na sua vida. E aqui é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. E Jesus falou assim: se você falar para o monte, se você disser e crer que se fará o que diz, você tem que acreditar que vai acontecer o que você disse, né? Baseado numa palavra que já está autorizada por Deus, que é a fé. A Bíblia fala em todas as promessas, nós temos o sim dele e o amém. E como que vai acontecer? Se você falar aquilo que é da vontade de Deus, a Bíblia fala em João, tudo que pedimos sendo segundo sua vontade, ele nos ouve. Se você tem pedido algo que é da vontade de Deus, seja a salvação da sua família, o milagre, prosperidade, a cura em alguma doença, tudo isso já está respaldado na palavra, que é uma promessa de Deus. E a fé, ela não desiste. Se eu pedir hoje, não aconteceu amanhã de novo. E continuo crendo. Eu não posso crer que vai acontecer um dia, eu tenho que crer que já aconteceu agora. A vitória ela não acontece é, quando Deus quiser me dar. Na verdade, Ele já te deu em Cristo. Você tem que crer que se fará o que diz. E sair crendo que já é seu. Né? Quando você crê que já é seu, é porque você já creu que já foi dado em Cristo Jesus. Lá na cruz ele levou toda a maldição, toda a enfermidade. A Bíblia fala que ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se justiça em nós. Então ele foi justiça, ele sofreu a nossa condenação para que nós recebamos a dádiva. E quando nós oramos, a gente tem que crer que Deus não vai fazer, ele já fez, né? Que já é nosso, agora vai se manifestar pela fé. E a salvação, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça, mediante uma fé viva, uma fé que confessa, uma fé que pratica obras. Então a salvação você recebe pela graça por meio da fé. A fé é que tem atitude, tem confissão. Não vem das obras para que ninguém se glorie. As obras, atitudes e tudo aquilo que você faz para Deus são obras. Deus ele não quer que você seja salvo pelas obras, mas as obras mostram a fé que você tem. Pelas obras você aceita Jesus, você se arrepende do pecado, você muda de vida, para de mentir, para de enganar. E através dessas atitudes é que Deus vê que você tem fé. Mas é necessário uma fé simples para começar a
crendo que Ele já morreu por você, que Ele já te salvou, que Ele já te abençoou. E as obras são de gratidão e não para ser salvo, porque a salvação é por meio de Cristo, através do arrependimento. Ninguém conseguiria receber essa dádiva, esse dom, sem a ajuda do Espírito Santo que você recebe quando recebe Jesus. Você recebe um favor imerecido, que é uma justificação, quando você crê. E agora você confessa que é santo, que é abençoado, que é curado, e mesmo que às vezes nós erramos, nós nos arrependemos, pedimos perdão e continuamos crendo que somos salvos, abençoados, filhos de Deus e praticamos a verdade. É porque você foi feito em Cristo abençoado, santo e salvo e amado de Deus, é que você consegue amar, perdoar, ser santo, gustar o pecado e consegue vencer o pecado, porque você não vive mais pela lei, mas pela graça. Nós estamos debaixo dessa justiça da graça que nos dá força para vencer o pecado, nesse poder e capacitação do alto. Mas você precisa ter a sua parte, que é fazer minha parte, lutar contra o pecado, batalhar, se esforçar, mas na força de Deus, não na força da sua carne. Enquanto você ora e jejua e lê a Bíblia, você ganha força e poder. Deixa eu ler agora lá em Romanos. Romanos fala sobre isso também, que é a justiça da fé. Eu criei, por isso falei. Tá? Romanos, e aqui fala sobre a salvação. Romanos 10, 9. Aqui, ó. Porque se com tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Então aqui fala assim, se com tua boca confessar Jesus como Senhor, você confessa com a boca e depois você crê com o coração que Deus ressuscitou. A justiça da fé, você crê, você confessa e acredita com o coração. Você confessa a palavra de Deus sobre salvação, sobre milagre, que o Senhor é teu pastor e nada me faltará, alguma palavra, né? Que as bênçãos te seguirão e te alcançarão. E crê com o coração. Quando você confessa a palavra, você é salvo. Você é abençoado, você é curado, você é transformado. O mundo espiritual é isso. Não confessa a derrota, não confessa os problemas, confessa a vitória de Deus em Cristo Jesus, né? A fé, ela não nega as realidades, mas pela fé você vence as situações, né? Você acaba vendo as situações, mas você fala assim, em Cristo eu vou ter a vitória. Porque a palavra de Deus diz assim, 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 e acredita que já é seu em Cristo. E quando você ora, a Bíblia fala, tu que pedindo oração crendo, recebereis. Você tem que sair da oração crendo que você pede e já recebe, porque já foi recebido em Cristo. Você não crê que Deus vai ter dó de você, porque Ele já teve dó em Cristo, Ele matou o Filho dele por amor de ti, entregou seu Filho por amor a você, para que você fosse abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Para que a bênção de Abraão chegasse a você, se você recebesse o Espírito da promessa, que é o Espírito Santo. Romanos 10, 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão da salvação. E é por isso que as pessoas vão na igreja e aceitam Jesus, né? E a Bíblia fala, se me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Se me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai, e quando vier na minha glória com meus santos anjos. É necessário para a salvação é receber, confessar, falar espiritualmente. Você vai falar na terra, mas que tem poder espiritual, de aceitar Jesus, confessar. E Jesus falou assim, não se alegrai, falou para o discípulo, não se alegre porque os demônios se submetem a vocês, mas alegrai porque o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E em Apocalipse fala, aquele que não tinha o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se você aceitou Jesus, seu nome está escrito no livro da vida, você passou da morte para a vida, você foi salvo, abençoado. Pratique essa fé, ande nessa salvação que Deus te deu, praticando a santidade, a justiça, a verdade, né? Amando a verdade e a palavra de Deus, ensinando e não negociando com esse mundo. A Bíblia fala que não amando o mundo, nem o presente século, nem a malícia, nem a maldade, nem as maledicências, mas amando a verdade, a justiça, a santidade, a honestidade. É assim que você vai vivendo, né? E se errar, a Bíblia fala que Jesus nos purifica e perdoa todo pecado. Você confessa, que nem diz em João, né? Você pode confessar os pecados, se arrepender e começar de novo. Mas nunca deixe a graça, nunca deixe a salvação. Quem crê nele não será confundido, então. Com o coração se crê para a justiça, você acredita e algo espiritual está acontecendo. Abraão, a Bíblia fala que Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça.
Abraão, ele cria tanto em Deus que ele entregou seu filho quando Deus pediu, crendo que Deus ia ressuscitar ele dos mortos. Mas aí o anjo apareceu e falou: não, não toque no teu filho. E Deus tinha preparado um cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac, né? A Bíblia fala que Abraão falou assim: Abraão cria que Deus, ele chama à existência coisas que não existem. Então ele chama as coisas que não são como se já fossem. Para Deus, do nada, ele pode criar um mundo que nem ele fez quando criou a terra. Daí ele falou: haja luz. Era só trevas. E aí foi criando pela palavra todo o mundo. Então Deus foi falando e o Espírito pairava. Então o poder do alto ia vindo. Conforme você vai falando, o poder vai vir sobre uma situação e vai transformando ela em nome de Jesus. Confessa a palavra, confessa sobre a sua família, sobre seus filhos, sobre alguma situação. Começa a profetizar: você e sua casa serve ao Senhor, e minha casa serve ao Senhor, e minha família é salva, abençoada, próspera. Um milagre do Senhor sobre nossas vidas, né? O Senhor nunca me deixa, nunca me abandona. Você vai pegando as promessas e vai confessando e crendo no milagre da palavra de Deus. Então diga a palavra da fé, a palavra que está escrita. Então, porque a fé é a forma de agradar a Deus, igual diz Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Confesse a palavra, porque a palavra diz quem você é e diz quais são suas obras, né? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Se você está cheio de fé, então a boca vai falar fé. Se você está cheio de desânimo, a boca vai falar isso. Agora, como que eu me encho de ânimo? É lendo a Bíblia. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir, ouvir a palavra. Conforme você lê a palavra, você vai encher de fé. E daí, quando você está cheio de fé, o que você vai fazer? Você vai confessar a palavra. Então, essa é a maior dica legal. Enche-se da palavra, que aí você vai se encher de fé. Amém? Deus abençoe e fique na bênção em nome de Jesus. Confesse, compartilha a palavra, né? Compartilha, clica aí no sininho, ativa para receber as mensagens, né? Curte e manda para pessoas para ajudar. E vê no canal, tem muitas mensagens boas para edificação aí.